Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Vocês sabem que eu gosto muito de abordar a questão do cenário militar mundial, a atuação das principais forças que mandam nos bastidores do mundo, as conspirações de guerra. E o que está em foco ultimamente é a Síria. Porque na Síria você pega vários conflitos possíveis ali e que podem desencadear talvez a Terceira Guerra Mundial. Então é complicado falar da Síria, né? E fica muita coisa por falar, e quando você quer falar de tudo, você talvez escape uma ou outra informação e fica tentando complementar em outros vídeos. O que eu queria passar para vocês aqui? Ah não, ó, pega essa introdução aqui. Cara, durante o exercício das ações militares ali na Síria, tem muita gente aí que gosta do assunto e que ela fica meio que apegada com muitos detalhes que eu considero sem importância. Por que são detalhes sem importância? Por exemplo, você saber quantos mísseis foram lançados contra a Síria no último ataque. As primeiras notícias davam conta de 70 mísseis, depois esse número aumentou para 90, e posteriormente aí algumas fontes de informação dão como 103 mísseis lançados. E aí já começa o conflito, né? Porque tem a questão do contra-ataque sírio. As defesas antiaéreas sírias abateram alguns mísseis atacantes ofensivos. Então vai ter uma mídia dizendo que 70% dos mísseis foram abatidos. Em outro lugar você vai ver que 1/3 dos mísseis, né, foram derrubados antes de atingirem o alvo. É tudo uma questão que depende muito da fonte de informação. O que ele quer que você veja. Porque cada noticiário que dá sobre o assunto aí tem uma intenção por trás. A ideia dele é distorcer ou manipular a notícia em si para induzir você a acreditar em uma determinada ideologia, um determinado ponto de vista. Isso é uma estratégia, né, de manobrar a opinião pública, fazer você ficar de acordo com as ideias deles. Por exemplo, se você pegar a mídia americana, ela vai dizer que o ataque foi um sucesso, que ele era legítimo porque eles enfrentaram um mal maior, um perigo para a humanidade, que eram as armas químicas da Síria, que eles conseguiram destruir os tais laboratórios, e que eles salvaram o mundo. Isso aí é aquela galera que defende, as ações militares dos americanos na Síria. Você pegar quem não está muito de acordo com os americanos dentro da Síria ultimamente, você vai ver notícias de que as forças antiaéreas sírias conseguiram abater quase que a totalidade dos mísseis atacantes, que os mísseis, tinham como alvo locais que não tinham importância, para ações militares sírias. Na verdade eram só locais povoados com civis inocentes, então os maiores alvos dos americanos eram civis, e que também a questão dos mísseis, não é justificada porque não teve arma química nenhuma. O ataque não é legítimo porque o ditador sírio alega que não usou armas químicas. Tá vendo? Cada um tem um jeito de distorcer a notícia e falar a real para você, mas a real deles. O que eu falo que é real, mas pior que a minha, é o parcial meu. Eu olho da seguinte forma a situação na Síria. Existe lá as tropas leais, trabalhando para o ditador Bashar al-Assad, que estão combatendo rebeldes sírios. Esses rebeldes querem destruir o governo sírio e derrubar o ditador. Aconteceu isso em todos os países atingidos pela Primavera Árabe. Ponto. Só que junto desses rebeldes sírios, existem algumas ações de terroristas, grupos considerados terroristas pelo restante do mundo, de acordo com suas ações, como talvez sejam chamados, depende do momento, Daesh, ISIS, Al-Qaeda, depende do local e do momento, mas em geral é um grupo terrorista gigantesco, fundamentalismo radical islâmico, essas bobagens aí. E eles estão atuando junto com os rebeldes sírios, ou em separado, mas em conjunto, porque ambos têm como alvo as forças reais, o ditador. E aí você pega os americanos, que vêm e atacam as forças reais. Então os americanos, de certa forma, estão do lado dos rebeldes, e inclusive do lado dos terroristas. Então não dá para você acreditar que um país que defenda os ataques terroristas esteja fazendo alguma coisa de bom, na situação ali. Porque os atos, tanto dos rebeldes como dos terroristas, em geral atingem somente a população indefesa. As vítimas são os inocentes. As forças sírias estão sob a proteção dos russos.
Tanto é que os ataques dos americanos, tanto no primeiro ataque, né, no ano atrás, como agora, né, não atingiram nenhuma força de importância militar síria. Né? A força militar síria não sofreu baixas, né, relevantes. Então o ataque é meio que sem sentido, é mais para inglês ver, é mais para o Zé Povinho ficar do lado dos americanos. Olha, eles estão salvando o mundo. A ideia é essa, a notícia tem que fazer parecer isso para você. Mas, porra, pensa bem, quem é que está atacando o povo ali? Eu entendo que são os rebeldes, junto com os terroristas. Esses são os maiores vilões, o perigo para a humanidade, o perigo para o povo local ali. E quem é que está atacando os caras, tentando combater os terroristas na área? As forças leais do Bashar al-Assad, junto com os russos. Eles estão combatendo o avanço dos terroristas, que eles sabem que são bancados por interesses internacionais, como os dos americanos. Entendeu agora a pegada? Os americanos estão do lado de quem? Do bem, do povo, né? São os heróis do mundo, mas como assim eles estão ajudando os terroristas? Não faz muito sentido. Outra coisa que é legal de dizer nesse momento aqui, que é um detalhe importante, não um detalhe supérfluo, de quantidade de mísseis, nome de mísseis, né, o alvo, o dia do ataque, a hora, né, quantos mísseis foram abatidos, isso aí para mim não é muito importante. Importante são os alvos, que é o povo, a justificativa do ataque, que é falsa, né, e os motivos por trás. Então, o que eu vou dizer para você? O ataque, né, não tem legitimidade. Porque eles alegam que o Bashar al-Assad usou armas químicas na região para atingir o povo. Não faz sentido. Se ele tivesse que usar armas químicas, ele teria usado contra os terroristas. Usar contra o povo para pegar a mancha de vilão para o restante do mundo? Não faz sentido. E outra coisa. Quem é que prova que teve o ataque de armas químicas? Os americanos alegam que têm informações privilegiadas do assunto. Eles devem ter informações privilegiadas mesmo, porque eles estão infiltrados dentro daqueles que promoveram alguns ataques terroristas. A CIA, que é a fonte obscura de ações militares dos Estados Unidos, é quem banca os terroristas na área. Inclusive, esses ataques químicos, desde o primeiro até esse forjado agora, né, já foram amplamente denunciados pelas forças russas presentes na área, assim como os sírios. Eles estão denunciando, os militares estão forjando situações para legitimar a intervenção internacional dos Estados Unidos, da ONU, da OTAN. Os ataques químicos, se é que ocorreram, são forjados. Quem tem posse de armas químicas na região são os terroristas, e essas armas são fornecidas por agentes da CIA. Cidadão X, você é todo cheio de conspiração e tal. Se você não acredita em operações secretas, em agentes da CIA atacando inocentes, né, para manipular a situação, então você que é o idiota aqui, cara. Eu não. Sabe quem é a maior força que informa os ataques químicos na Síria? Quem é a fonte de divulgação dessas denúncias? Os tais capacetes brancos. Seriam voluntários trabalhando na defesa civil síria. Primeiro que esses capacetes brancos não fazem parte da defesa civil síria. A defesa civil síria também tem lá os seus voluntários para ajudar lá a salvar as vítimas inocentes da guerra. E essa entidade age em conjunto com as tropas leais sírias, com o governo sírio. Os capacetes brancos são uma organização independente. Eles alegam que estão ali como voluntários, trabalhando para salvar os inocentes da guerra. Só que, cara, pensa bem, qual que é a origem dos capacetes brancos, você sabe? Esses voluntários aí, que não são nada voluntários, né, são pagos e muito bem pagos para agirem nas zonas de guerra, né, como verdadeiros atores que são. A origem desse grupo aí é na Turquia, em 2013. Quem está por trás, né, da estrutura desse grupo é um senhor lá, um ex-militar da inteligência britânica, lá da Inglaterra. Um cara da inteligência britânica, seria talvez o MI6, né, uma versão da CIA, uma versão do Mossad, né, esses agentes secretos que você vê em filme. Pois é, foi esse cara que criou os capacetes brancos. E você acha que um cara da inteligência britânica ia criar uma entidade que ajuda o mundo, né, e por isso está atuando na Síria? Criaram em 2013, lá na Turquia, porque eles já tinham planos futuros para a Síria e o Oriente Médio. Os capacetes brancos atuam em grande parte do Oriente Médio ali a serviço da CIA, a serviço da inteligência norte-americana, a serviço da inteligência britânica. Não tem nada de voluntários a serviço do mundo, não tem nada de voluntários salvando inocentes da guerra. A ideia deles é manipular a situação.
vários vídeos e várias informações flagram capacetes brancos atuando muito próximos aos terroristas. Ou seja, muitas vezes eles são pegos atuando junto com os terroristas, inclusive armados. Voluntários da Defesa Civil, armados com fuzis, trabalhando junto ou em conjunto com as forças rebeldes e os terroristas. Tem legitimidade alguém para acusar alguém de ataque aí? Ah, mas eles alegam que teve um uso de armas químicas, né? Os Estados Unidos atacou a Síria baseado nas informações dos capacetes brancos e a sua inteligência, que é parte dos capacetes brancos. Cara, os capacetes brancos são uma farsa mundial. Eles manipulam informações, distorcem situações. A ideia deles é fazer você e a opinião pública mundial acreditarem que eles são bem e o vilão está do outro lado, que é quem eles enfrentam, que no caso seria o Bashar al-Assad e o governo sírio. Não tem sentido, cara. Capacetes brancos são bancados por entidades norte-americanas, entidades israelenses, entidades do eixo ali aliado americano. Eles recebem dinheiro de fora, e muita grana investida ali. Capacetes brancos têm financiamento até do George Soros. O que o George Soros tem a ver com a guerra na Síria? O Soros nunca gostou de gente inocente, de vítimas de guerra. Ele é um dos maiores patrocinadores de guerra pelo mundo. Capacetes brancos são falsos, mentirosos. Tudo que eles informam é devidamente manipulado e distorcido. Se você não acredita em mim, olha essa imagem aqui. يلا خلصنا يلا جيب السيارة. Essa é uma fake news um pouco antiga, mas que talvez você não tenha tido noção. Se você percebeu aí, a ação em si retrata, ou é uma filmagem original, de um momento em que os capacetes brancos, voluntários, humanistas, estão salvando uma vítima de guerra dentro da Síria. Só que você notou que tem uma coisa errada na imagem? Aparentemente, de cara, ela está meio parada, não está não? Parece meio que organizado. Lembra daqueles flash mobs, aquela brincadeira de estátuas, onde você está fazendo uma ação comum e aí você para em determinado movimento e a câmera fica rodando ali ao seu redor e tal, e você imóvel? Pois é, cara, os caras estavam brincando de flash mob no meio da guerra. Mas a parte final que você pega do vídeo, que é divulgada para o mundo, e os capacetes brancos saem como heróis, é só essa daqui, ó. Essa que você está vendo. Que aí a ação vai para frente, agora tá valendo. Agora vamos colocar na mídia, tá vendo? Mais uma vítima inocente, do ditador do mal, Bashar al-Assad, e os capacetes brancos heróis estão salvando os caras. Então eles têm legitimidade para falar o que quiserem, e você tem que acreditar neles. Inclusive que teve um ataque de armas químicas que vitimou inocentes. Bom, ninguém sabe se teve o ataque, ninguém sabe quem são as vítimas, foram eles que atenderam, e se for tudo desse tipo de vítima ator aí, cara, existem vários outros vídeos que desmentem a atuação dos capacetes brancos. Então isso não dá legitimidade para ninguém sustentar um ataque do porte dos americanos contra a Síria baseado em informações falsas de uma entidade falsa, mercenária. Mas isso aqui é só a minha opinião, eu não entendo nada de guerra. Aqui é o Cidadão X.